Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Juízes 19 e 20. Vamos ler o Salmo 116 e também Atos capítulo 27. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Sabemos que o Senhor inspirou homens a registrar essas palavras, esses livros, para nos trazer ensino, direção, para nos revelar quem Tu és e quem nós somos e o quanto nós precisamos de Ti. Que o Senhor nos ajude a compreender Tua palavra, mesmo nessas leituras que são numa quantidade grande até por dia que temos feito, que o Senhor nos ajude a compreender e sermos edificados realmente na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais essa leitura. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do livro de Juízes e aqui nós vamos ver talvez uma das piores, se não a pior história da Bíblia. Algo trágico, algo difícil. Vamos ler. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, como disse um versículo anterior, cada um fazia o que achava certo, né? Houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Concubinas eram mulheres que não eram esposas, né? Ele tomou para si uma mulher que não era sua esposa. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os 2 se sentaram, comeram, beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, seu sogro insistiu para que ficasse e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fiquem até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Este dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Então eles saíram, já estava para anoitecer. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Naquele tempo, Jebus, que é Jerusalém, ainda não tinha sido conquistada. Vamos um pouco mais adiante, até Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs
quando chegaram em Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Então eles não conseguiram uma casa para ficar, se sentaram ali na praça. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "Para onde você está indo e de onde você vem?" O levita respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a, Be- fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para esta sua serva e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada." Então o velho disse: "Que a paz esteja com você. Tudo o que lhe vier a faltar fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça." Então o homem está favorecendo eles, trazendo eles para ir para a casa dele. Versículo 21. Ele os levou para casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, dono da casa: "Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele." Olha só, os vizinhos bateram na porta do velho, pediram para ele entregar o homem que estava ali, o levita, para que eles abusassem dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: "Não, meus irmãos, não façam esta maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem." Veja só, naquele contexto parece que a questão da hospitalidade era um valor muito grande. Eu estou aqui clicando nessas letrinhas porque essa história ela se parece com aquela de Gênesis 19, quando os anjos do Senhor vão visitar Sodoma e Gomorra. Os sodomitas quiseram fazer isso com os anjos, abusar daqueles homens, que eram, na verdade, anjos do Senhor. Então, essa questão da hospitalidade é muito forte. Na mente desse velho, desse dono da casa, entregar a filha dele e a mulher do seu hóspede era um mal menor do que entregar o próprio hóspede, o chefe ali, o levita. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem,
Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas. Nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Essa é uma das histórias mais tristes de como o declínio espiritual pode levar a consequências trágicas. Isso aconteceu no meio do povo de Deus. No povo que Deus tinha resgatado do Egito, tinha formado para ser um povo santo. Aconteceu ali, porque eles estavam longe de Deus. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como da terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Todos ficaram comovidos e se reuniram. Os chefes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: contem-nos como aconteceu essa maldade. Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina, que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade. De todas as tribos de Israel, vamos separar 10 homens de 100, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entreguem-nos aqueles homens malignos, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindos de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. Quer dizer, em vez deles entregarem os homens de Gibeá, não, eles se uniram contra Israel para defender o que os homens de Gibeá tinham feito. E naquele dia os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos
que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Sempre que tem uma consulta dessa, Judá vai primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde. E consultaram o Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos que puxavam da espada. Olha só, todo Israel foi contra uma única tribo, e essa única tribo de Benjamim primeiro matou 22.000 das outras tribos. No dia seguinte, mais 18.000. Versículo 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Você está vendo como Deus está pesando a mão sobre toda a nação? E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor, buscando ao Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e a outra vai para Gibeá. E no campo mataram uns 30 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém os filhos de Israel disseram: vamos fugir e atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre era iminente. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. Então os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa, investiu contra Gibeá e passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles.
e diziam: com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em busca do caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram, e onde repousavam, ali os alcançavam até diante de Gibeá para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimom. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo o que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. Ainda tem a última parte dessa história, que a gente vai ler na próxima leitura. É uma história triste, por conta de um pecado tão grave como aquele. Todo o povo de Israel entrou em guerra. Quantos homens não foram mortos por conta disso? Consequências desastrosas desse distanciamento de Deus. Bom, agora vamos para o livro dos Salmos. Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato o teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro de suas muralhas, ó Jerusalém. Aleluia. Esse é um salmo também muito bom para a gente refletir, né? Muito bom. E agora, por fim, Atos 27. Estamos chegando no final do livro de Atos também. Paulo já está a caminho de Roma e nós vamos começar a ver o trajeto final. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio,
que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse ponto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Então veja que Lucas está acompanhando Paulo nessa trajetória. Eles pegaram algumas embarcações, alguns deslocamentos. Por fim, eles entram nesse barco, esse navio de Alexandria, rumo à Itália. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança, e temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem o sol nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus e tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegamos à 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros.
Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram a profundidade de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impedindo-os de fazer isso, ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então, uns episódios aí bem agitados, né? Graças a Deus, todos chegaram com vida, mas foi um momento bem difícil. E aí, o capítulo 28 será o último que a gente vai ler na próxima leitura. É isso então, ficamos assim. Essa foi a leitura de hoje, que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.